o relatório final de tudo que foi feito, do que foi semeado aqui na terra. Deus vai mostrar que aqui ele não mostra às vezes tudo, porque nós não temos condições, capacidade de saber tudo, por causa da soberba, do orgulho. Então Deus mostra só um pouquinho, né? Ele exalta só um pouquinho, bem pouquinho. Não deixa que haja essa exaltação demais, que o homem não está preparado para isso, de jeito nenhum. Glória a Deus. Que situação estranha. Ramã estava lá fora construindo uma forca. Repara a contraproducente, né, aqui. Ramã fazendo a forca, construindo. Trabalhou de noite e de madrugada. Enquanto ele trabalhava construindo a forca, o rei estava lendo as crônicas e vendo, contemplou que foi Mardoqueu que livrou ele da morte. Ó, uma coisa e outra ao mesmo tempo diferente, né? Veja só a incoerência, né? Mardoqueu sabia de nada, que ia ser honrado. Ramã queria enfocar ele. E o rei queria honrar Mardoqueu. 3 fatos distintos. Veja só, vou repetir. Mardoqueu não sabia que estava chegando o tempo dele ser... Ele não sabia, primeiro. Segundo, Ramã trabalhou de noite e madrugada a fio, construindo a forca. Terceiro, o rei Assuero estava para honrar, providenciando. O que é que eu vou fazer para honrar esse homem que salvou a minha vida? O que foi feito para homenagear este homem? Nada, responderam os servos. Vamos resolver isso na linguagem. Vamos remediar isso na linguagem, né? Nossa, vamos remediar? Replica o rei. Quem está no pátio? Veja outro fato, né? Ramã está adentrando ao pátio e vai ser o pato da história. Vai pagar, cara. Chegou a hora, está chegando a hora dele de pagar pelo que ele fez. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Não toquei nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, diz o Senhor. Mardoqueu era um judeu, era um escolhido de Deus. Foi através dele que a Esté chegou a ser rainha. Tudo auxiliado por ele. Então era um escolhido do Senhor. Cuidado, para não tocar no ungido do Senhor e maltratar os seus profetas. Já era de madrugada e não havia muita gente ainda de pé, pelo menos não na corte. Mas os servos verificam e olhem só, adivinhem quem se encontra lá. Olha que ansiedade Ramã estava de enforcar Mardoqueu. Que ódio esse homem nutria, né? A inveja é a podridão dos ossos. Glória a Jesus. O ódio corrói. Estava corroído. Ele estava cego. Ele já estava lá de madrugada, terminou a forca, 5 horas da manhã, que aqui já diz aqui é de madrugada, 4, 5 horas da manhã, ficou acordado a noite inteira, levantando a forca, está ansioso para ser recebido pelo rei, a fim de prosseguir com o seu plano de executar Mordecai. A mão da providência está em ação, a mão da providência. Nosso Deus, inescrutável, imortal, invencível, o rei do rei Senhor dos Senhores, o maior estrategista do século, aquele que diz, os meus pensamentos não são igual aos teus pensamentos, são mais altos. Jamais nós poderemos sondar os pensamentos do Senhor, são insondáveis os pensamentos dele. Isaías 55 fala sobre isso, versículo 58, salvo engano meu. Quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca por ele, que ele, Ramã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram, Ramã está no pátio.
disse o rei que entrasse. Entrou Ramã, ele disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Ele falou consigo mesmo. Ele não respondeu ainda para o rei Assuero. Ele falou com ele mesmo. Ele estava tão cego, tão egocêntrico, que ele não enxergava nada, que ele falou com ele mesmo, dizendo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Estava louco, cego, total. Não enxergava nada adiante, um palmo adiante dele. Vaidoso, o rei certamente só poderia estar falando dele, ele pensando. É ele que um rei quer honrar. Esfrega mentalmente as mãos, pensando: agora vou receber o que mereço. Repara que engano, né? Mas a Bíblia fala, né? Quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Agora vou receber o que mereço. E vai receber. E começa a mencionar todas as coisas maravilhosas que o rei deveria fazer por tal pessoa. Leia alguém. Esté 6, 7 e 9. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Ramã ao rei: quando ao homem de cuja honra o rei se agrada. 8. Olha lá, é quanto ao homem a quem agrada o rei, honrá-lo, tragam as vestes reais. Isso, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e agrego-os diante apregoe diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Pronto. Saiu da boca dele a sentença. Da boca dele. O rei respondeu, disse: boa ideia. Eu estou sorrindo aqui. Eu estou me alegrando aqui. Porque Deus não toma o culpado por inocente. A justiça de Deus é inexorável. Ela não tarda. Alguém diz: Deus tarda, mas não falha, não, de jeito nenhum. Deus escreve certo por linha toda, nada. Isso é errado. Deus faz tudo certo na hora certa. Deus é perfeito, aleluia, onipotente, pode tudo, onipresente. Está aqui agora, está no Japão, onisciente, sabe o que eu estou pensando e sabe o que o primeiro-ministro de Israel está pensando. Sabe tudo. Ele respondeu: boa ideia. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, vamos concluir aqui. Toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omita coisa nenhuma de tudo quanto você mesmo disse. Pronto. Vamos ficar aqui. Esté 6, 10. Semana, com a ajuda de Deus, nós iremos adiante. Lembre-se só disso aqui. Saiu a sentença da própria boca. Mardoqueu foi honradíssimo através da própria boca de Ramã. Montado no cavalo do rei, com a coroa do rei, as vestes reais do rei, no cavalo do rei, alguém puxando pela rédea o cavalo na praça, lá na fortaleza de Suzano, todo mundo vendo. De manhã eu imagino o Mardoqueu em cima do cavalo e dizendo ainda: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Todo mundo. Mardoqueu subiu, foi exaltado da noite para o dia. Amém? Lembra de José? Foi a mesma coisa. Estava lá no cárcere. Babudo, esquecido. Foi esquecido até pelo copeiro. 2 anos. Aleluia. Mas quando chegou na hora de Deus, o relógio não atrasa milésimo de segundo, nada. Milionésimo, o que for, o menor número, é na hora, no
naquele momento exato, chama esse homem. Ele está na mamorra, chama ele. Fez a barba, trocou de roupa e se apresentou diante do faraó. Amém? Então, fica tranquilo. Deus cuida de nós. Amém? E essa exaltação, ela é em várias áreas. Essa bênção, esse cuidado de Deus é em todas as áreas da nossa vida. Espírito, alma e corpo. Não é só fama, não. Posição, não. Espírito, né? Santidade, andar em santidade, consagrado, separado das coisas do mundo. Alma, né? Vontade submissa a Deus, né? Que é a vontade, a inteligência e a mente estão ali dentro da alma, né? E tem que ser submissa ao Senhor Jesus Cristo, a mente de Cristo, né? E o corpo, né? Templo do Espírito Santo, ser bem cuidado, né? Deus tem ciúme do nosso corpo, né? Temos que cuidar do corpo também. Quando o Genilson estava falando de Maria, aí eu me lembrei aqui, Jesus me lembrou de Maria e Marta. 2 exemplos, né? Marta ativa e Maria aos pés de Jesus. Eu quero dizer o seguinte, que há necessidade de Marta na igreja, esteja ativa, né, na obra, né, evangelizando, no coral, fazendo isso, aquilo, mas há necessidade das Marias também, que são aquelas que oram, que vivem intercedendo, que não aparecem tanto, mas diante de Deus, aos olhos do rei, que vê tudo, tanto a Marta como a Maria, elas são necessárias. Não poderia haver Marta sem Maria, e não poderia haver Maria sem Marta. Então, bendita todas as mães, todas as mulheres que são mães, que são avós, que são bisavós, do tipo Marta e do tipo Maria, aquelas que são mais ativas, né? Que nós conhecemos, tem mães e avós mais ativas, como a minha esposa, que é mãe e avó, ela é ativa. Eu não sei como é que ela consegue fazer tanta coisa, misericórdia, só o sangue de Jesus na vida dela. Mas também tem aquelas outras que são Maria, que vive assim mais calma, mais tranquila, tem uma vidazinha mais assim, né? Bem, que olha assim e diz, parece que está morta aquela pessoa, né? Que onde pisa o capim morre, não é? Mas não é. É Deus que fez assim. Fez Martas, Maria, fez mães Martas e fez mães Maria. Então, Deus abençoe vocês, Martas e Marias. Jesus é bom, Jesus sabe o que é que faz. Mas tem meia hora aí pela frente, são 14h27 e vamos aqui falar sobre os lutadores, os guerreiros, né? Eu quero até que o louve aí esse hino da harpa. Os guerreiros se preparam para lutar, tem o capitão alegre, eu quero estar na frente quando a luta se travar. Aqui está uma palavra de incentivo aos lutadores. Nós, né? Já ouvimos o louvor aí, quero estar na frente. E estar na frente é hoje, é agora, está evangelizando, né? Os folhetos na mão, é não perder tempo no ponto do ônibus, dentro do ônibus, viajando, em todo lugar, na escola, na faculdade, está na frente da batalha, porque nós sabemos que as portas do inferno não prevalecem contra nós que somos igreja do Senhor. Então temos que avançar. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, com a palavra de Deus, que é luz, glória a Deus, é poder de Deus, salvação para todo aquele que crê. Então aqui
Não tenha medo, não tenha receio. Está aqui a palavra de incentivo a vocês, a todos os lutadores. Hebreus 10:35, que diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abandonei, não deixai de lado. Não pense que Deus lhe abandonou. Você vê que a palavra hoje foi tudo igual, né? O salmo que começou, a palavra de Esté também, né? Tudo está igual. É Deus falando que está conosco, que nós não temos o que temer. Ele está dizendo: não abandone, Nilson, seu trabalho. Capelão Batista, Zé Roberto, outros, milhares, internautas, ouvintes. Não abandone o que está fazendo, evangelizando, proclamando a palavra de Deus, visitando nos hospitais, orando pelos enfermos. Continuar a dizer que Cristo cura sim. Tem um hino da APA que diz: Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus. Então tá caxaramanaia. Não abandonei, portanto, a vossa confiança. Continue crendo que Deus liberta, que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele vai voltar em breve, no abrir e piscar de olho. E nós vamos ser transformados. Glória a Deus. Aleluia. Então não vamos abandonar. A luta é grande, é. Está aqui. Há um antigo ditado que diz: não dê um passo maior do que a sua perna. É sábio esse ditado. Não assumir maior responsabilidade do que podemos cumprir. É verdade. É experiência. Em algum momento, no entanto, provavelmente nos sentiremos sobrecarregados pelo tamanho e a dificuldade de uma tarefa que concordamos em realizar. Glória a Deus. Isto pode acontecer até mesmo em nossa caminhada de fé em Cristo, quando o nosso compromisso com Deus parece demais para que o suporte. Muita coisa. É quarta-feira culto disso, sexta culto daquilo, sábado ensaio, domingo escola dominical, à noite culto disso, daquilo, evangelização à tarde. É muita atividade, fora o compromisso da vida secular. E a gente fica vacilante, mas o Senhor tem nesta tarde uma palavra de encorajamento, de conforto, quando nossa confiança vacila. O autor de Hebreus insistiu que seus leitores se lembrassem da coragem que demonstraram nos primeiros anos da fé. Vamos ver, ler versículo 32 e 33, para lembrar o que passaram nossos irmãos e não desistiram, perseveraram. Versículo 32 e 33 do Hebreus 10. Hebreus 10, 32 e 33, a palavra do Senhor nos diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Veja só. Desse modo foram tratados. Serviram de espetáculo, foram vituperados, os seus bens foram espoliados, tomaram os seus bens. Nós vamos ver aqui na frente. Apesar dos insultos públicos e perseguições, eles ajudavam os cristãos presos e alegremente aceitaram o confisco de suas propriedades. Leia, versículo 33 e 34. Eles aceitaram. 33 e 34. Eles estavam ali ajudando. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos comparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria
o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmo patrimônio superior e durável. Suas propriedades foram confiscadas, mas eles não estavam se importando, porque eles tinham uma esperança, o quê? Superior. As propriedades confiscadas. Foram dar apoio aos cristãos que estavam presos, encarcerados e tiveram as suas propriedades tomadas, confiscadas. E veja só, aceitando com alegria, né? Aceitando com alegria, tendo em mente, isso ele afirma: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Glória a Deus. Ela tem grande galardão. Com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E devemos estar com alegria, ajudando os nossos irmãos, como a missão Portas Abertas trabalha nessa área, a missão Voz do Mar trabalha nessa área também, ajudando as igrejas perseguidas, e outras, missão EC, missão Amém, e outras missões espalhadas aí pelo mundo. Atualmente, tem um grande galardão. Com efeito, a necessidade é de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Versículo 35 e 36. Nossa confiança não está em nós mesmos, mas em Jesus e sua promessa de voltar no momento certo. Versículo 37. Aleluia. Versículo 37 nos diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o 38, o justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha vontade. O 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória a Deus. É o poder de Deus que nos capacita a continuar em nossa jornada de fé. Recordar a fidelidade do Senhor no passado estimula nossa confiança nele hoje. Lendo a palavra de Deus, esses versículos que foram lidos, do 32 ao 39, estimula, nos encorajara para ir à frente, para não esmorecer, não desistir. Nós temos uma confiança, nós temos uma esperança. Nossa esperança, o hino 300 fala da nossa esperança, que nós vamos ver daqui a pouco, uma parte dele. Não está em nós mesmos, mas em Jesus e sua promessa de voltar no momento certo. Não devemos temer que ele vai enraiar. Mateus 24, 42, 40, 42 fala. Ele vai voltar na hora em que não penseis. Aleluia. Tessalonicenses fala, ele vem no abrir e piscar de olhos. Vai ressuscitar os mortos vão sair dos sepulcros transformados, e os que estiverem vivos vão ser arrebatados, e todos seremos transformados. Aleluia. Num corpo novo, incorruptível, igual do Senhor. E a palavra de Deus diz: consolai-vos uns aos outros com essa verdade. É isso que nós devemos consolar. Glória a Deus. Não ter medo, não ter receio. A nossa confiança, nossa galardão é esse. É continuar. Quando estiver para esmorecer, lembrar desses que no passado tiveram seus bens espoliados, confiscados, mas mesmo assim com alegria, foram vituperados. Diz aqui: não abandone. Ela tem grande galardão. Nós vamos receber perante o tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso no capítulo 5, a graça do crente,
que todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para sermos julgados por todo o bem ou mal que fizemos por meio deste corpo. Vai ser as coroinhas, as pedrinhas da nossa coroa lá. Então nós não devemos abandonar, devemos continuar, porque ele fortalece. Eu me parece que falei aqui uma vez do Popolov, na Hungria, que ele foi sequestrado de madrugada pelo regime comunista e passou 13 anos, foi 17 na masmorra, escuridão completa. Ele tinha que riscar no chão para saber, para não ficar louco e saber os dias do mês e do ano. Até o dia que foi solto, quando o regime comunista na Hungria acabou e a sua mulher, seus filhos foram visitá-lo, já grandes, rapazes, moços, e a mulher radiante. Quero fazer até a homenagem a todas as mães, a todas as mulheres que estão seus maridos aprisionados por não terem negado o nome de Jesus, estão presos. Glória a Deus. Em várias regiões do mundo. Glória a Deus. Mas tenha certeza, mulher, que Deus está confortando, está consolando. Foi assim. Tem um livro do Popolov, fala, ele relatando, que quando ele saiu, a mulher sorridente, os filhos abraçando ele, aquela maior alegria, ele estava alegre, mas ele disse para a mulher, ele disse: minha esposa, meus filhos, eu estou muito feliz, depois de tantos anos revê-los, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu nunca me senti tão feliz lá na masmorra, porque toda noite, naquela escuridão, Jesus ia me visitar, tocava em mim e falava comigo. Então eu não me arrependo dos momentos que eu passei lá. Eu já tenho saudade, estou aqui do lado de fora, solto, mas eu já tenho saudade desses dias que eu passei lá. E eu já estou com saudade dos dias que faltam para eu vê-lo de novo quando ele voltar. Então, meus amigos, meus queridos, essa palavra de incentivo que eu dou nesta tarde para mim mesmo, para vocês mulheres, mães que têm seus filhos que estão aprisionados por aí, né? No Vietnã do Norte, no Irã, no Iraque, Paquistão, no México, nos 62 países mais perseguidos do mundo, da janela 1040, daqueles que estão sendo ameaçados de morte pelo Estado Islâmico, pelo Boko Haram, pelo Hezbollah. Creio. Lembra do que nós falamos, daquele versículo, que Deus cuida de nós e Ele nos livra da morte. Ele vai livrar seus filhos da morte, vai livrar seu marido da morte. Você vai receber presente do Dia das Mães. Eu profetizo agora no poder do nome e do sangue de Jesus, que o seu presente do Dia das Mães é seu marido solto, liberto, seu filho liberto e solto. Meu Deus. Veio agora essa palavra no meu coração. Então receba esse presente. Você, mamãe, esposa, que Deus abençoe. Deus conhece a sua dor. Jesus conhece a sua dor. Aleluia. Ninguém mais do que o pai e o filho conhece a dor da separação. Eles nunca se separaram. Nunca. A maior dor do pai e do filho não foi a dor dos cravos nas mãos e nos pés e a rabaçu da candachura manai, a coroa de espinho na cabeça. A maior dor de Jesus foi a separação. Eles não estarem juntos naquele momento, estavam separados. Eles nunca tinham se separado, nunca. Eles pré-existem
Antes que nada houvesse, eles já existiam. Então os três vivem juntos, tudo em concordância. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas naquele momento na cruz, estava separado. Estava faltando um. Estava o Pai e o Espírito Santo. Mas o Filho estava em carne, em osso. Era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito. Aleluia. E ele estava ali sofrendo todos os horrores da cruz, toda a dor da cruz por nós. Vamos valorizar isso, meus amados ouvintes, internautas, as dores, os horrores da cruz. Glória a Deus, aleluia, que ele passou por nós. Ele nos comprou, não foi com ouro, nem pedras preciosas. Ele nos comprou com seu sangue jorrado até a última gota, seu sangue carmesim, que nos purifica, que nos redime, que nos justifica. Amém? Deus abençoe a todos.